Olá pessoal, vamos aqui gravar um vídeo para vocês e é interessante porque o vídeo só dá tempo fazê-lo quando eu acordo às 5 horas da manhã. Se eu acordar um pouquinho depois disso, então já perdemos a oportunidade de ter vídeo para aquele dia por causa das responsabilidades no decorrer desse dia. Pois bem, hoje eu consegui acordar muito cedo e aqui nós vamos ter um vídeo trazendo de volta um quadro que era semanal aqui em nosso perfil. E quem sabe, a depender do nosso tempo, esse quadro volte a ser semanal, igual a caixinha de sonhos. Nós estamos falando do Diário da Mediunidade. E eu queria trazer uma história que aconteceu esta semana, mas especificamente domingo à noite. Vamos lá. Eu queria que tivesse um filtro chamado Milagre, que era para tirar a cara de sono e ajeitar o cabelo. Então, domingo eu voltei de viagem com a minha namorada. Nós fomos para Icapuí, passamos uns 4 dias lá. E foi assim uma viagem maravilhosa. E quando nós chegamos aqui no nosso apartamento, eu tive uma alteração das minhas frequências espirituais. Ou seja, a minha frequência espiritual estava harmoniosa, mas ao chegar aqui em casa, essa frequência modificou a sua natureza. O que é extremamente comum para o médium, porque o médium interage com diversas sintonias do mundo espiritual e também com muitas sintonias das pessoas encarnadas que estão à sua volta. É bastante comum o médium observar em seu humor, sentimentos e emoções estas alterações que têm como fundo as frequências espirituais. Então, aquilo que estava harmonioso deixou de ser harmonioso e passou a ser conturbado. E no primeiro momento, eu não consegui identificar as causas palpáveis, concretas desta perturbação. Natália percebeu e ficou toda hora me chamando para fazer oração, evangelho, porque ela, com a sua sensibilidade feminina, notou que tinha algo errado em meu humor, que se alterou drasticamente. Eu já estava preparado para dormir, na verdade eu já estava com a roupa de dormir, quando eu decidi me levantar para tomar um copo com água. O quarto estava na penumbra e foi aí que o fenômeno aconteceu. Começaram a sair faíscas de toda a região do meu tórax e do abdômen, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, e elas crepitavam em alto e bom som. A minha namorada, com medo, instintivamente se levantou, pois parecia que um rojão, uma chuvinha, aquelas utilizadas no São João, tinha sido acendida dentro do quarto. Eu também instintivamente tirei a camisa e nós ficamos observando aquele fenômeno luminoso, pirogênico, acontecer na camisa e iluminar todo o quarto. É interessante nós pontuarmos que em nenhum momento estas faíscas me causaram dor ou queimaduras, e nem se transformaram em chamas que pudessem incinerar os lençóis ou as cortinas, embora este fenômeno fosse possível. Lembremos daquela passagem do Novo Testamento em que Jesus gera a combustão espontânea em uma figueira para dar exemplos da força mental e da fé aos seus discípulos. Este fenômeno é um fenômeno de efeito físico, tanto o que ocorreu na época de Jesus, quanto este que ocorreu aqui comigo em casa. E ele está vinculado ao acúmulo de ectoplasma no corpo do médium. Eu já falei sobre essa expressão, mas vou falar novamente para consolidá-la na mente de vocês. No Espiritismo, nós conhecemos este fenômeno pelo nome de combustão espontânea. Depois que todo o fenômeno cessou e que ela já estava com medo, com os olhos
amedrontados aqui em casa, já dentro do banheiro, nós decidimos fazer o Evangelho. Lembremos que a decisão de não fazê-lo foi minha, por teimosia minha, cedo da noite. Nós fizemos o Evangelho e pedimos que aquele ectoplasma acumulado em meu corpo fosse utilizado pela espiritualidade para algum trabalho nobre, como por exemplo o fenômeno da cura, que também está vinculado à mediunidade de efeitos físicos. Isso serviu de exemplo para nos mostrar e também para mostrar a todos vocês que quando nós estamos pensando negativamente ou estamos desarmonizados emocionalmente, isso gera uma consequência energética negativa para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E quando este que está desarmonizado é um médium de ectoplasmia, as consequências elas podem ser mais negativas ainda e até mesmo perigosas do ponto de vista físico, causando fenômenos como esse, em que espíritos causam lesão, seja através da combustão espontânea ou da movimentação de objetos. Isso também nos traz uma grande lição. E a grande lição é: conviver com a mediunidade ostensiva não é tarefa fácil. Muita gente chega para mim e diz o seguinte: ah, Anderson, como eu gostaria de ter uma mediunidade igual à sua. Eu ajudaria a tantas pessoas. Seria muito bom tê-la na minha família ou até mesmo nas minhas capacidades mentais. E não é bem assim. Conviver com a mediunidade é sempre andar na corda bamba, ou seja, com insegurança, desequilíbrios, alterações de humor, porque nós somos saturados de interações energéticas que vêm das pessoas que estão à nossa volta e dos espíritos que nos rodeiam. Agora eu trago uma frase que é de Dona Ilzenete Bandeira, uma das fundadoras do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Conviver com a mediunidade é faca de dois gumes. A qualquer momento, o médium pode se cortar.